Uma coisa que eu vejo conservadores criticando muito o libertarianismo é dizer que é só sobre lucro e economia. Mas eu quero fazer o argumento de que o Estado distorce tanto a economia, tanto quanto o social. Ele distorce a nossa moral, ele distorce as nossas relações, a nossa cultura. E igualmente por causa disso ele deveria ser abolido. Fora o fato que ele é imoral e é uma relação de violência e propriedade com as pessoas, mas ele também tem esse efeito pesado. E muitas das pessoas que são, assim, conservadoras, mas de uma maneira genérica e, sei lá, às vezes talvez não perceberam isso, quando sacam isso, mudam de ideia um pouco. Então, vamos perceber isso assim. Porque, assim, pra quem não sabe o que é conservadorismo, é a ideia de que existem certas heranças culturais e institucionais que a nossa civilização, a nossa cultura tem, que são respostas para problemas que talvez a gente nem saiba que existiam, e que tem verdades, tem coisas inteligentes dentro dessas estruturas e sistemas que ajudam a gente a resolver problemas. Por exemplo, a família. A família ajuda a resolver o problema de, mas as pessoas precisam se ajudar mutuamente, elas precisam de guias morais, de exemplos, etc. E a família ajuda a resolver isso. E você deveria conservar essas coisas e entender elas antes de olhar e falar, não gosto, tchau. Não faça isso. E eu concordo bastante com isso. É só que eu acho que na lista de coisas que a gente herdou, que são importantes, eu acho que o Estado não tá lá. Porque, como eu quero dizer, o Estado distorce essas relações entre nós. A primeira coisa é que ele distorce as relações entre as pessoas, por exemplo, o INSS. Vivem me perguntando isso, assim, mas como é que ficariam os aposentados sem o Estado? Se não anarquistão, se não libertarianismo, como é que ficariam os aposentados? Para essa pergunta, você tem que presumir que antes do governo criar o INSS, você se aposentava e, sei lá, morria de fome, em 2 semanas. O que não é verdade. Não é verdade. Como que as pessoas se viravam antes do INSS, da segurança social, que não é segurança nem social? Como é que funcionava isso? Bom, você tinha redes de apoio de famílias. A gente cuida dos nossos idosos. Eles cuidaram da gente quando a gente era pequenininho, e a gente cuida deles quando eles são mais idosos. Então você tem uma relação de família. E tem um motivo para essas pessoas que estão nessa família, que são os mais idosos, que são os chefes dessa família, cultivarem uma relação positiva, de respeito, de admiração mútua, de fazer coisas que esses jovens vão reconhecer como valiosas, para depois, quando você precisar, você pode pedir de volta. Se você tira isso e põe no Estado, você distorce essa relação. E de repente você pensa, eu posso só mandar todo mundo na merda e pronto, não tem problema. O Estado vai cuidar de mim depois. Eu não preciso me preocupar com a minha família, ter cuidado de mim. Eu não preciso me preocupar de manter ela unida, ou conversando um com o outro, ou de explicar, ou de ser positivo. Não, porque eles vão cuidar de mim. Isso aqui é outra coisa. Você tira um dos motivos, um dos problemas que essa família resolve, que outras instituições também resolvem, mas enfim, eu estou dando só um exemplo, não estou dizendo que só isso. Ao tirar isso, você tira o propósito dessa instituição, e assim você detona essa relação entre os indivíduos chamada família, ou de relações de apoio entre amigos, ou também da pessoa pensar, eu preciso cuidar de mim mesmo, as relações entre os indivíduos, a relação com você mesmo. Você fala, eu tenho que cuidar de mim mesmo, porque eu tenho as outras pessoas, mas não espere que os outros resolvam o seu problema com mais carinho do que você resolve o seu problema. Ok? Isso é um grande aprendizado da vida. Não espere que os outros se importem com você tanto quanto você se importa com você. Então eu preciso cuidar de mim, então eu preciso pensar no futuro. Não, o Estado vai cuidar disso. Dane-se! Sabe, você pode cair mais facilmente no hedonismo e não se preocupar e não olhar pra frente, só olhar o agora e começa a ter essa relação com o Estado, uma relação paternalista. A outra coisa é a caridade também, eu vivo falando disso. Você fala, o Estado vai cuidar dos outros. Então, é que resolve. Então, se a gente quer cuidar dos outros, o que a gente precisa fazer é de mais Estado. Não. As outras pessoas precisam de ajuda. E você pode ajudar elas. Você pode fazer isso. Tem ideias, tem a criatividade. Aí, ao invés de você ter essas ideias, iniciativas e criatividades todas de como ajudar as outras pessoas, você começa a pensar, como que eu posso pedir para o Estado roubar mais dinheiro via impostos para dar para os pobres, para dar para os pobres? Que ele não faz isso, mas enfim. Porque é compra de votos, é outra coisa. Também tem toda uma relação distorcida lá. Toda essa interferência estatal distorce toda essa relação natural, moral, entre os indivíduos que são redes de apoio. E a gente já está tão para dentro do Estado que daí você vê perguntas como essa. Quem que vai cuidar dos aposentados? Quem cuidava antes? As pessoas já esqueceram. A gente acha uma banalidade que não, o Estado tem que cuidar disso. E esquece que, cara, vem cá, como é que o seu bisavô fez?
Não tinha aposentadoria na época dele. Como é que ele se virou? Mas ele se virou. Os aposentados não simplesmente morreram, mas a gente se torna acostumado com isso. Enfim, continuando. Outra coisa, ele legisla moral. Porque assim, isso eu lembro de um comentário, vou lembrar desse comentário pra sempre, no meu canal, que como um libertário, eles falaram, cara, você é a primeira pessoa que eu vejo defendendo a liberação de drogas que é contra o uso de drogas. E sim, eu sou. Só que eu não acho que não deveria ser um crime. É uma burrice, é uma idiotice, é ruim pra você, revela que você tem vários problemas que você tem que resolver, você provavelmente precisa de terapia, provavelmente vem... a primeira suspeita que eu teria é que vem de um ambiente familiar ou meio cagado ou meio ausente, que não te ensinou as coisas, ou que te ensinou tudo errado, você não consegue lidar com isso muito bem. Mas você não deveria ir pra cadeia por causa disso. Agora, quando o Estado fala, não, nós vamos resolver esse problema, nós temos um problema moral, uma decadência moral nas pessoas. Pode ser, sei lá, pode colocar o que você quiser, uso de drogas, hedonismo, as pessoas não estão empolgadas com a vida, não cuidar das outras pessoas. Tá, não, o Estado vai resolver isso. É um problema moral, é um problema entre a solução entre indivíduos. Não há crime, mas o Estado vai resolver isso. Então, como eu estava falando antes sobre caridade, você fala, bom, então eu não preciso mais resolver esse problema. Tá, agora é do Estado. Então isso eu chamo de terceirização moral. Você terceiriza pro Estado resolver a moral. Você fala, não tem problemas na sociedade, não é comigo. Eu não preciso mais me preocupar, o Estado vai resolver isso. E a gente vai caindo mais e mais em ausência de entender os valores, de entender essas coisas importantes, de entender as relações entre as pessoas e delega tudo pro Estado. Por isso que ele não deveria estar nessas coisas. Outra coisa, ele cria conflitos. Onde antes você não tinha conflitos, por que é a sociedade? A sociedade é a manifestação de todas as pessoas interagindo uns com os outros. E vão haver conflitos naturalmente por causa de propriedade, e você vai ter que resolver isso de um jeito ou de outro. Assaltos, roubos, etc. Agora, quando o Estado entra, ele cria outro conflito, porque ele fala, tem uma classe que paga e uma classe que recebe. Então a classe que recebe quer atacar a classe que paga, e um vai ficar em conflito com o outro. Até que você chega nessa polarização social política, de esquerda e direita, ou democratas e republicanos, que é uma sociedade em conflito com ela mesma, os dois olhando pro Estado para como a gente vai resolver essa treta. Tentando resolver na porrada, na violência, do jeito estatal. E do jeito estatal de resolver, não tem jeito que o Estado resolva uma coisa sem coerção. Não existe. Ele vai precisar pegar dinheiro para alguém para dar de outra pessoa. Não tem jeito. E isso vai conflitando cada vez mais a sociedade, que é a ideia de uma guerra de classes. É a ideia de uma guerra de classes. Fala, não, tem um problema e tal, e o Estado vai resolver, e tem essa galera aqui. E isso vai fragmentando as pessoas e quebrando a sociedade, quebrando a relação natural que nós indivíduos temos uns com os outros. Outra coisa é barreiras de comércio. E isso eu quero dizer assim, barreiras de comércio, separação de pessoas, fronteiras, separações nacionalistas. Fala, não, você não tem que gostar do outro cara porque ele é outra nação. A nossa é melhor. Brasil, foda-se Paraguai, sabe? Não, são pessoas, são indivíduos. Eles têm uniões culturais, não completas, não tanto quanto nós, um brasileiro com outro, mas enfim, nós temos semelhanças culturais, nós temos semelhanças religiosas, a gente pode ter várias semelhanças, mas você coloca um separador, você coloca um não. E daí você vem com nacionalismo, com patriotismo, com protecionismo. Nós temos que proteger as nossas indústrias desses malvadões da China, que são pessoas que querem melhorar a sua qualidade de vida via trabalho e estão dispostas a ganhar menos dinheiro. Eles são os inimigos e nós devemos odiá-los. Sabe, você começa a colocar... Isso é raiz de guerras. Isso vai depois lá dar em porrada. Isso vai depois dar em gente morta. E falando especialmente de cultura, ele distorce cultura. Porque ele usa isso como uma ferramenta. O Estado ele usa todas essas ferramentas para tentar se legitimar e para tentar manter o governo eternamente no poder. E manter você quieto, calmo, pagando imposto e não reclamando muita coisa. Então você pode usar a cultura para isso. Então ele não, porque o Estado protege a cultura. Não, ele distorce, ele utiliza, ele manipula. Os dois exemplos opostos é o nazismo e o multiculturalismo. O que era o nazismo? Nós vamos usar, entre várias coisas que o nazismo era, nós vamos usar essa cultura alemã, que ela é, nossa, ela é grande, a gente tem que proteger ela, e por causa disso a gente precisa matar uma galera. E daí ela distorce essa cultura, modifica ela, tira as partes que não gosta, põe partes que gosta, financia, para usar isso como uma ferramenta do governo. O exemplo contrário é o multiculturalismo. Entender, não, existe uma cultura que sustenta, por exemplo, o Reino Unido. Uma cultura britânica que sustenta o Partido Conservador Britânico, e o Partido Conservador é o inimigo dos socialistas, então a gente precisa destruir o Partido Conservador, e para destruí-lo nós precisamos destruir a cultura. Então um grupo que quer controlar o Estado, então, ataca a cultura como uma maneira de destruir um estabelecimento político e implantar uma revolução. Então ele ataca a cultura, ele vê que isso que nós temos,
que nós fazemos, os nossos hábitos, as nossas relações, pode ser uma ferramenta a ser modificado como for conveniente para manutenção de poder. Muitas pessoas se opõem à existência do Estado porque ele distorce a economia e a economia é uma coisa muito importante. O social também é. E ele distorce e estraga também. Tudo que ele toca, ele distrai, distorce, distrai. Entendeu? É uma palavra junto. Entendeu? É tipo hip hop. Tudo que ele toca vai pro saco, assim como na economia. E é uma das razões porque a gente deveria se opor à existência dele. Fora o fato que imposto é roubo, mas enfim. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.